Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui trazendo mais um vídeo, novamente voltando a trazer conteúdos sobre conhecimentos esotéricos, conhecimentos religiosos e afins que são envolvidos nessa área, tanto ocultismo, ordens iniciáticas, simbolismos e tradições. E o vídeo de hoje em questão, eu até fiz um shorts breve explicando um pouco, um vídeo onde eu iria explicar algumas gírias ou umas palavras que são usadas dentro do terreiro, pois eu até expliquei que eu havia visto isso em um lugar em específico que eu não lembro agora ao certo, mas eu achei interessante passar para as pessoas, porque muitas pessoas que vêm de fora e que estão entrando também na doutrina ou conhecendo algumas vertentes afro-brasileiras não entendem algumas palavras, algumas gírias em questão. Então eu anotei todas elas para escrever, na verdade, primeiro para escrever, para depois passar para vocês no meu bloquinho de notas que eu tenho. Esse aqui em específico é sobre doutrinas afro-brasileiras, então eu decidi anotar para passar para vocês bonitinho. Vou tentar passar todos nesse vídeo, vai demorar um pouquinho, que é bastante coisa que eu anotei, mas vale a pena o conhecimento, tá bom? Então, a primeira palavra que a gente usa, que é muito usado no terreiro, que é no templo de Umbanda, Quimbanda e também de Candomblé, que a gente chama de terreiro, a gente usa a palavra casuá. Casuá é a mesma coisa praticamente, que significa casa, ou templo ou local sagrado de acolhimento. Então, quando, vou dar um exemplo, eu chamo alguém para vir para minha casa, eu falo, vamos lá no meu casuá. E isso era muito usado até pelo meu mestre capoeira, lá na nossa academia de capoeira, porque meu mestre ele é o GAN e mestre capoeira. Com isso ele chama a academia dele de casuá. Então não seria errado chamar assim, porque tem ligação com a vertente afro-brasileira e, como eu falei, casuá significa casa. Então o local que você considera como um local de acolhimento, um local que você vive, entendeu? Então, primeira palavra, casuá. Segunda palavra, que é muito importante para as pessoas hoje em dia, é pataco, que eu até expliquei no shorts, que significa dinheiro. Então, quando alguém fala em questões de dinheiro, é pataco que se diz. Só que eu até expliquei, complementei que não seria só o pataco em forma de dinheiro em si, mas qualquer coisa que você vai ter de fartura que você for ganhar ou você também for doar ou dar em si. Então, eu tenho que dar não sei quanto de pataco disso, eu tenho que pegar quanto de pataco. Então é quando você tem uma mercadoria de troca, digamos assim, que tem algum valor. Então seria como se fosse o dinheiro que tem um valor, pataco. Beleza? Outra palavra, só que essa aqui não é tão usada hoje em dia, só em terreiros mais tradicionais, que seria trabucador, que eu até expliquei, que seria trabalho ou trabalhar. Então, a pessoa que está indo fazer um trabalho, tanto no conceito religioso, que estão indo trabalhar, desenvolver alguma coisa, a gente chama de trabucador, ou até o ato de trabucar, assim. Então, fala, o que você está indo fazer? Estou indo trabucar, vou lá trabucar, vamos trabucar, entendeu? Então, é uma palavra que se remete ao trabalho, tanto espiritual e também no nosso dia a dia. Outra palavra também, na verdade as duas eu vou juntar já, que seria pitar e pitador, que pitar significa fumar. Então, pitar, eles até têm o costume de fazer isso, as entidades, quando eles pedem um cigarro, um charuto, um cachimbo para fumar, então eles querem pitar. E o pitador ou pito, que seria o cigarro, que não expliquei, o charuto e por aí vai. Então essas duas palavras se interligam praticamente. A próxima palavra, até vou marcar aqui que eu vou explicar para vocês, é toco branco. Então, quando alguém fala toco branco dentro de um terreiro, quer dizer que ele quer uma vela branca. Isso aqui é muito usado pela linhagem de preto velho também, porque os pretos velhos eles têm o costume e têm a tradição de deixar a vela no pé, a vela próxima dele, então eles pedem um toco branco. Eles falam, me vê um toco branco, filho, tá bom? Então essa é uma linhagem e um conhecimento muito importante para se saber. Às vezes você está cambonando, ajudando, ou está querendo entender o que está sendo dito. Então, você sabendo e tendo mais uma noção sobre essas partes, fica mais fácil a interpretação na hora. E até quando a entidade for falar com você, ela vai falar muito dessas gírias, digamos assim, né? Falando gírias. Então, você sabendo, fica mais fácil você raciocinar o que ela está pedindo para você fazer. Outra gíria, cara, eu vou juntar as duas também, que seria perna de calça e rabo de saia. Então, perna de calça se remete ao homem e rabo de saia
se remete à mulher. Então isso aqui não seria de forma pejorativa, mas é como se fosse uma forma de identificação. Porque até onde eu vivo aqui, quando a gente chama uma mulher de rabo de saia, ela se ofende. Mas no conceito religioso isso não seria ofensa, seria só identificando que seria homem e mulher. Repetindo então, perna de calça e rabo de saia, para os dois. Hoje, esse aqui é engraçado, pois a gente usa muito também aqui onde eu moro, eu sou do Paraná, porém não é uma palavra que tem origem aqui. Ela é lá mais voltada para o norte, centro-oeste também, e centro do país, que representa tanto até aqui que eu escrevi como observação, é espanto, admiração, surpresa, que é uma expressão muito usada e típica até da linhagem de baianos e malandros. Só que nem eu falei, essa aqui é uma gíria comumente de muitas regiões do nosso país, que o pessoal fala oxe, oxente, por aí vai. Então, a linhagem de baianos, até lá no povo da Bahia eles falam muito baiano, baiano, pessoal que mora no Maranhão, no Pará, eles falam oxe. Então, é uma gíria muito usada tanto pelas entidades e pelas pessoas regionais. Então, muito importante saber também. Só que essa aqui a maioria das pessoas já conhece. Então, essas aqui são as informações que eu passei para vocês. Outra palavra que é muito importante também, que é muito usado para identificar o médium, que seria cavalo. Então, eu vou até falar o que eu escrevi aqui. Cavalo, médio de incorporação, também chamado de aparelho por alguns guias. Por quê? Geralmente nos terreiros, quando a pessoa está incorporada, a entidade fala, eu estou no cavalo. É como se ele estivesse literalmente em cima de você cavalgando. Então, ele, pelo seu fator energético e seu espírito está em cima de você, então ele controla você como se fosse um cavaleiro em cima do cavalo praticamente. Então, essa é a vertente e por isso que são chamados de cavalos. Tem gente que acha que é ofensivo, fala, ah não, tá me chamando de cavalo assim e tal, mas se você entende o fundamento e o fator simbólico da expressão, você vê que tem muita lógica ser chamado de cavalo. Então, é muito raro, eu ia falar que é muito raro, na verdade é muito comum você ver em terreiro eles falando isso do cavalo. Então, observe também essa palavra. Patuá também é uma palavra muito importante, e essa palavra eu até conhecia ela na capoeira antes de conhecer a vertente da Umbanda, da Quimbanda e por aí vai, e também aprendi nos conceitos de magia, tanto aprendendo por conhecimentos de pessoas Rosa-Cruzes, pessoas que tinham essa vertente de magia voltada para a doutrina afro. Então, patuá significa um amuleto de proteção praticamente. Então pode ser uma guia, pode ser um colar, pode ser um anel, alguma coisa que traz uma proteção cósmica e mística para você. Então um patuá pode ser até muitas vezes um símbolo que você carrega, uma camiseta, uma roupa sagrada, entendeu? Tudo isso pode ser considerado um patuá, dependendo do ponto de vista seu. Mandinga, outra palavra que isso aqui todo mundo conhece, só que às vezes as pessoas não entendem muito bem. Então, mandinga é feitiço ou trabalho negativo ou mironga de baixa vibração. Até mironga se remete muito a isso, que seria um feitiço, uma magia. Só que quando a gente fala de mandinga, ela é muito usada de forma pejorativa, como se fosse algo ruim, que nem está dizendo aqui, ó, trabalho negativo. Só que a gente pode falar de mandinga também quem tem muito poder, quem tem força. Então, até na capoeira a gente fala muito isso. Ah, ele é mandingueiro, ele é bom de mandinga, que quer dizer que ele tem malícia, que ele tem maldade, que ele tem força, que ele tem agilidade, entendeu? Então, o termo mandinga, ele tem muito essa vertente de interpretação pessoal, digamos assim. Beleza? Então, mandinga também é uma palavra muito importante para se saber quando você for frequentar o barracão. Mal olhado, ou eu até coloquei como observação assim, quebranto, inveja, praticamente isso. Então, mal olhado, todo mundo conhece também que isso aqui não é algo pessoal do terreiro, porque todas as doutrinas, todas as religiões explicam sobre esse tal mal olhado, e não só nas religiões, mas fora delas, porque querendo ou não, você aceitando ou não, isso é fato. Mal olhado das pessoas pega, quem tem inveja de você, quem deseja teu mal, infelizmente, se você não estiver protegido, se você não tiver bom para atuar, você pega a mal olhada das pessoas e às vezes você adoece, você não prospera, a tua vida começa a desandar por mal olhada. De pessoas que estão às vezes muito próximas de você e você nem percebe que elas estão de mal olhado com você. Então, é uma coisa muito importante de se pensar e de se
proteger, digamos assim. Mironga, que nem eu falei antes, seria, até complementando a parte de feitiço, que seria mistério, algo oculto, um segredo ou um feitiço secreto. Então é algo que você faz, que você cultua e guarda para si mesmo ou para quem deve saber, digamos assim. Então isso acontece até muito no terreiro, pois os trabalhos que são feitos dentro de terreiro, isso não só em terreiro, mas que nem na Rosa Cruz, na maçonaria e por aí vai, o que é feito lá dentro, fica lá dentro mantido em segredo, por questões de respeito, questões de conduta, questões de princípios e valores. E uma coisa que eu, no meu particular, hoje em dia concordo muito, é que o conhecimento esotérico, o conhecimento doutrinário religioso, todo mundo pode ir atrás aprender, mas são poucos que realmente vão compreender sua essência. Então, de primeira mão, se você não tem bagagem ou se você não tem essa visão mediúnica mais aflorada, muitas coisas que você for ver, que você for ouvir, que você for começar a tentar raciocinar, de primeira mão vão parecer algo diabólico, algo cruel, algo que você acha que é macabro, mas com o tempo você vai começando a entender que seria algo sagrado, algo divino, algo que tem fundamento. A palavra correta é isso, tem um fundamento específico. Tanto que muitas pessoas que já vieram me questionar perdão, sobre a Umbanda, mas não faz sentido isso, não faz sentido aquilo, daí você explica o fundamento, a linha lógica e racional, aí a pessoa começa até a entender. Porque até eu no começo, quando eu fui entrar na Umbanda e quando eu estudava, mais novo, as vertentes africanas, eu via muita coisa e eu não achava muita lógica. Eu gostava muito, sempre gostei, mas eu não via lógicas na época pela visão até muito cristã que eu tinha das coisas. Então, quando a gente começa a entender um pouco mais o conceito esotérico das coisas em si, fica mais fácil de interpretar. Por isso que até eu falo para as pessoas, vão estudando, vão sempre aprendendo mais, que cada vez que você estuda, você vai aprendendo e conseguindo interpretar outras coisas externas, beleza? Então, mironga seria isso. Agué, ou agué, significa riqueza. Então, geralmente se remete a alguma coisa que vai fazer no terreiro, um trabalho, alguma coisa deste gênero, que vai te trazer riqueza, ou que você já é uma pessoa próspera e rica, porque aqui, quando a gente fala de riqueza não se remete só ao fator financeiro. Pode ser um aguê de saúde, um aguê de prosperidade, um aguê de amizade, por aí vai. Então todas essas coisas que se remetem a alguma riqueza física, mental, espiritual e por aí vai. Congar, essa é uma palavra essa aqui realmente é uma palavra muito importante que a gente usa nos barracões, nos terreiros em si, que seria o altar do terreiro. Então é onde fica as entidades, onde você acende as velas e por aí vai. Um dos altares, né? Porque dentro de um barracão, quem sabe que tem os quartinhos específicos para cada coisa, tem o local onde você guarda as velas, tem um local onde você vai guardar e fazer os trabalhos para Exu, para outra pessoa, para outra entidade no caso. Aí tem um altar principal, tem onde você entra no terreiro, que também tem um local ali para proteção. Então tem todo um fundamento e cada canto específico onde cada coisa deve ficar. E, como eu falei, perguntando lá e aprendendo, você vai saber o fundamento específico de cada coisa. Nada é à toa dentro de um terreiro, e então já coloque isso em mente, tá bom? Cambone, essa é uma palavra também que é muito usada no terreiro, essa aqui literalmente também é muito usada, que é uma pessoa que está lá auxiliando os médios no seu desenvolvimento ou até que já estão trabalhando com as suas entidades firmadas. Por quê? Quando você incorpora, perdão de novo, quando você incorpora, muitas das vezes tem médios que vê as coisas e tem médios que não conseguem ver as coisas, que são os médios conscientes e os inconscientes. Minha esposa, no caso, ela é inconsciente, eu já sou consciente, então eu vejo tudo o que acontece. Com isso, a gente não tem controle sobre a gente. A entidade está literalmente controlando nosso corpo como se fosse um fantoche, que mexendo só aqui e a gente lá obedecendo, digamos assim, sem controle corporal. Com isso, tem que vir uma pessoa para tentar segurar você para você não cair, para você não se machucar, não derrubar alguma coisa, não acertar alguém e trazer seus materiais de trabalho, como um chapéu, uma bengala, um charuto, acender um cigarro, entendeu? Essas coisas que precisam ser chegadas até a entidade, porque a gente usa a nossa roupa do terreiro, que geralmente é uma roupa branca, feita específica para isso, uma roupa sagrada. E quando a gente vai incorporar uma entidade em si, por exemplo, eu tenho um Exu que tem uma capa e uma cartola, dando um exemplo. Então, quando você vai incorporar ele, antes de você usar, tem médicos que já usam porque já são feitos no santo, são desenvolvidos, por aí vai, então eles já usam e vão trabalhar só com essa entidade no dia em questão. Mas
Se você não tem isso, aí chega o Cambone para você e coloca quando você incorpora. Bengala, tudo mais que eu expliquei para vocês. Então, essa é uma palavra muito importante e é um cargo, digamos assim, muito importante dentro do terreiro, porque o Cambone é quem tem que ficar de olho em tudo. Ver quem desincorpora também, precisa tomar um copo de água, precisa tomar um ar, ver se está tudo ok, porque o desenvolvimento e o trabalho de incorporação para você começar a se desenvolver nisso é algo muito complicado, porque é um gasto de energia muito forte. Para quem está iniciando no começo é muito pesado. Na verdade, sempre vai ser pesado, vai ser forte, mas com o tempo você vai se acostumando, digamos assim. Agô, essa é uma palavra muito importante, que seria um pedido de licença ou uma permissão sagrada. É o que eu coloquei aqui. Só que complementando a palavra agô, ela pode ser uma chamada de atenção, pode ser para comunicar algo para as pessoas. Então, por exemplo, estamos lá no terreiro conversando, você chega e fala agô, aí todo mundo já te olha. E até na capoeira eu já expliquei, porque temos gírias parecidas no jongo e na capoeira, como se fosse no terreiro. Então no terreiro a gente fala agô, na capoeira a gente fala iê, e no jogo a gente fala machado, que seria para finalizar a música e também chamar a atenção. Então tem essas vertentes que são parecidas em si. Falange, essa palavra também é muito bom, mas não é dita direto no terreiro, mas é sobre uma informação que tem até dos fundamentos das questões espirituais, que daí até eu vou falar aqui, ó. Falange, subdivisão de uma linha espiritual, ou dentro de uma linha espiritual. Por quê? Como a gente sabe, na Umbanda são várias linhas, que a gente diz que é assim, onde tem tipos de entidades diferentes, que são chamadas de falanges. Então, é como se fosse uma egrégora cósmica, onde as entidades que têm a mesma energia, que têm o mesmo propósito e que têm o mesmo cargo, digamos assim, vão trabalhar. Então, temos falange de Exu, falange de Pombogira, falange de Malandro, que é uma falange que é nova há pouco tempo, porque a falange de Malandro era junto com as de Exu antigamente. Falange de Iemanjá, digamos assim, dos orixás, de Ogum, de Oxóssi, por aí vai. As falanges de Caboclo, falange de Marinheiro e por aí vai. Até é um pouco errôneo falar falange de Iemanjá, de Ogum, de Oxum, porque os orixás em si é uma linha também diferente dos guias e das entidades, porque temos os orixás, que seriam como se fossem os deuses, e embaixo temos os guias e as entidades que vêm para trabalhar, cumprindo um certo mandato, uma coisa que eles têm que continuar pagando de vidas passadas, digamos assim. Então, é até uma visão que eu estou passando para vocês bem escassa, porque quando a gente vai estudar, a gente tem que se aprofundar mais para explicar. Só que, como eu sempre falo para vocês, estudem. Eu passo o conhecimento básico aqui para vocês ficarem curiosos e se aprofundar futuramente. Beleza? Marafo ou marafa, que seria uma cachaça ou pinga. Então, geralmente as entidades elas trabalham com cachaça, com bebida também, por todo um fundamento específico da essência dessas coisas, que nem o cigarro também. A entidade não está lá fumando à toa, ela pede um cigarro pelo conceito da fumaça, da energia, aquele material em questão, do porquê existe aquela coisa em si. Então, todas essas coisas têm um fundamento energético explicando por que a entidade fuma, por que a entidade bebe, por que a entidade usa tal roupa, entendeu? Tudo isso é explicado. Então o Marafa é isso. Axé. Essa aqui é uma palavra muito importante que até eu vou linkar com as artes marciais e com a parte oriental. Por quê? Axé, força mágica vital ou energia espiritual, ou até, que até vou complementar, um pedido de boas energias. Então quando alguém te fala, Deus te abençoe, você fala axé, ou Oxalá te acompanhe, te guie, você fala axé, entendeu? Então é como se fosse um pedido ou uma palavra de boas energias. E isso tem muito nas artes marciais e no fundamento oriental, só que em vez deles falarem axé, eles falam ki. Então até quem já assistiu o anime sabe, por exemplo, da Dragon Ball, que eles falam do ki. Quem faz Hapkido, Taekwondo, qualquer arte coreana ou japonesa e chinesa sabe que eles falam do ki e por aí vai. Então, no japonês e no coreano eles falam ki, que significa energia vital ou a sua energia interna para você concentrar. E no chinês eles falam chi. Então, chinês é chi, japonês e coreano é ki. E nas linhas africanas eles falam axé. E até aqui no Brasil que puxou isso deles, beleza? Campo Santo, Calunga, que seria, na verdade, deixa eu me recompor aqui, o Campo Santo, que seria uma calunga pequena ou até mesmo um cemitério. Então, algum lugar pequeno específico que se remete a esse nome em si, Campo Santo.
Calunga Grande. Aí a Calunga Grande seria um mar, um oceano, alguma coisa com bastante água em si. Curimã é uma criança, então quando a gente fala Curimã seria criança, não na linhagem de Herê, porque quando a gente fala de criança no conceito espiritual a gente fala Herê, Cosme e Damião ou até Ibete, então essas três palavras ou esses três termos são corretos. Curimã seria criança no conceito carnal mesmo, pessoa, beleza? Fio, fia e até fiote. Então isso aqui representa como é chamado de filho ou uma forma afetuosa que se refere aos médios. Então o Pai do Santo chama os filhos de fio e até as próprias entidades, como por exemplo o Preto Velho fala muito filho, fala fia, entendeu? Então é um conceito, um jeito carinhoso de você chamar os seus filhos em si, ou as pessoas até. Então, mais outra palavra que eu passei para vocês. Agora outra palavra também que até não é tão usada, mas que também tem, estopo, que seria um temperamento explosivo. Então uma pessoa que é muito explosiva, ela é uma pessoa estopa. Encosto, essa palavra é muito usada, encosto. É um espírito obsessor de baixa vibração. Então quando a gente fala, tá com encosto, tá com uma coisa ruim, é por causa disso. É como se tivesse um espírito, uma energia negativa em volta de você, que te atrapalha e não ilumina seu caminho e também você não se ilumina como pessoa. Então, encosto é uma coisa muito séria e se caso você tiver com encosto tanto em conceito energético ou com uma entidade ou até um egum em cima de você, é bom você conversar com a tua mãe de santo e se você não for iniciado nas linhagens, você vai num terreiro para tomar um passe, para fazer alguma coisa para se limpar, beleza? Então, é uma coisa muito importante, até você que não é da religião. É bom você ir tomar um passe para se limpar energeticamente. Pemba, essa é uma palavra até que é muito usada dentro e fora do terreiro, porque fora do terreiro é até usada de forma pejorativa, uma forma meio até vulgar. Mas dentro do terreiro é um giz que é usado nos rituais de Umbanda, onde a gente faz os pontos riscados. Porque para quem não sabe, dentro do terreiro, quando as entidades são confirmadas, por exemplo, eu tenho um preto velho. Aí para ele se confirmar que é ele mesmo, que é uma entidade, uma pessoa que veio em terra a partir de mim, ela risca um ponto riscado como se fosse um nome, uma forma de identificação dessa entidade e que é um sigilo, que o sigilo é um termo usado de um símbolo místico, um símbolo mágico. Então é o jeito dela mostrar que ela é real, que ela tem poder e que ela está ali conversando com você mesmo. Então, todas as entidades praticamente têm seu ponto riscado em si. Então, é uma coisa muito importante. Pontapé. Termo usado por guias quando querem dizer que vão despachar energias ruins. Então, é como se dá um pontapé, tirar a energia ruim, vamos dar um pontapé. Isso é muito usado no conceito de quiumba também, que é coisa... Quiumba e Egum são coisas parecidas praticamente, são uns espíritos mais obsessores. E tá acabando a nossa lista já. Então, deixa eu ver aqui se tem mais coisas. Eu acho que praticamente seria isso hoje. Não, achei mais uma aqui que é mais importante. Que eu aprendi há pouco tempo. Na verdade, duas aqui que eu vou passar para vocês para finalizar. A próxima seria Mukuyu, que seria uma saudação respeitosa aos pretos velhos. Então, é uma observação muito importante. Só que eu não vi ser muito usado em específico, só em fundamentos mais internos, mas no dia a dia assim não é usado muito, Mukuyu, mas é um sinal de respeito, como se fosse um agradecimento, uma identificação, digamos assim. E a última, que é até bonito e até um pouco triste ao mesmo tempo, que seria Malemi. Então, é um pedido de perdão ou um pedido de socorro. Então, quando você erra, você pede Malemi. Quando você faz alguma coisa de errado ou tem que pedir uma ajuda dentro do terreiro para um orixá ou para uma entidade, você pede Malemi. Então, praticamente seria isso, pessoal. Esse vídeo foi algumas das palavras que são usadas em terreiro. Tem mais algumas aqui, mas o vídeo já está ficando muito longo, já deu 24 minutos. Eu expliquei de uma maneira da minha visão pessoal, do conhecimento que eu tenho de Umbanda, de Candomblé, que até eu ainda sou muito precoce, digamos assim, pois eu tenho uma longa bagagem de conhecimentos esotéricos, conhecimentos místicos e mágicos, porém na Umbanda eu estou me desenvolvendo ainda e o que eu puder passar para vocês para complementar e ajudar vocês a seguir esse caminho, que para mim também é um caminho muito bom, mas tem suas dificuldades, então eu vou ajudar explicando e auxiliando, beleza? Então agradeço todo mundo que tem me acompanhado, como eu sempre falo, e até o próximo vídeo.